boa tarde, meu povo, boa tarde aos meus seguidores. E tem momentos que a gente fica meio entrelaçado pelos pensamentos, pelos questionamentos, pelos os prós e contras que a vida coloca diante de nós. E por um momento eu digo para vocês hoje que nesse exato momento eu até estou me sentindo meio que angustiada, né? Porque é muito complicado às vezes as coisas, mas a gente sabe que poderia se tornar um pouco mais fácil, poderia começar e terminar com desdobros diferentes se as pessoas pensassem diferentes e agissem de formas diferentes. Eu hoje estou aqui para dizer para vocês que falar sobre a Augusta de novo e dizer para vocês que aparentemente a gente vê nela, na situação da lucidez, ela está muito lúcida, muito tranquila, tá? Peço para vocês, gente, que eu botei antes, que compartilhem essa live, porque a gente precisa da contribuição de cada um de vocês para conseguir terminar um resultado positivo para a vida da Augusta. Todos conhecem ela e os que não conhecem, conheceram através da rede social. Ela é uma mulher trabalhadora, uma mulher merecedora de viver com saúde, de viver com respeito, de viver com dignidade. Ainda que essa doença tenha causado um estrago muito grande na vida dela. Que vocês sabem que até hoje, nesse momento, tudo que a gente sabe é que ela foi acometida da doença da síndrome de Guillain-Barré, ou Guillain-Barré. Só que todos nós sabemos, e por isso que eu estou pedindo para vocês, hoje eu estou pedindo para vocês, por favor, que vocês compartilhem esta live, porque nós precisamos de interação com outras pessoas que passaram por esse processo da Guillain-Barré. Aqui em Venâncio Aires, a gente sabe de vários casos, boa tarde, Douglas. Nós sabemos de outros casos, de outras cidades, e hoje eu digo para vocês que hoje para mim tá muito difícil, gente. Ela tá com vida lá no hospital, ela tá consciente de tudo que tá passando. Só que eu peço para vocês, por favor, que compartilhem, porque nós precisamos ajudar a Augusta, gente. Tem horas que a carga pesa. Mas não é a carga da doença dela, gente. É a carga da negligência, é a carga do descaso. Porque ela se encontra no hospital ainda, no leito de UTI, meu povo. Só que a gente sabe que a situação dela ainda continua bastante delicada e pelo fato de que
Ela é uma mulher trabalhadora, que até aquele dia 4 de setembro, ela era uma pessoa normal, como você olha para tua mãe hoje, como você olha para o teu pai, como você olha para os teus filhos. Ela era uma pessoa que ela andava na rua, ela fazia as coisas, ela tomava conta da casa e, meu povo, às 10 horas que ela ficou atirada dentro da UPA, ela atrasou a saúde dela e hoje as sequelas que pode ficar na vida dela são talvez sequelas irreversíveis. Me perdoe, gente, mas tem horas que a gente pensa por que as pessoas que foram formadas para atender as pessoas fazem isso. Por que talvez não olharam para ela com um senso de humanidade que ali havia uma vida, havia uma pessoa que trabalhou, que tem filhos, que tem família, que tinha amor pela vida, uma pessoa que não se metia em confusão, uma pessoa que saía de casa para o trabalho, do trabalho para casa, uma pessoa que abriu mão de muitas coisas só para trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, que nunca precisou do nosso sistema SUS quase, que nunca precisou da nossa previdência social, e que o dia que ela precisou foi virada as costas. Que naquele 4 de setembro, quando ela chegou, porque ela pediu socorro para o filho, que ela achou que tinha dado um AVC, alguma coisa assim. Então o filho, a nora, socorreram, né? Ela pediu por telefone e foi levada para a UPA de Venâncio Aires, onde foi talvez um dos piores estragos da vida dela. Começou ali. Porque ali era para ela ter sido atendida com dignidade, com respeito que um ser humano merece. E ali ela ficou por 10 horas, gente. 10 horas jogada. E o que dói assim na gente é você saber que aquelas 10 horas que ela ficou ali, de forma desumana, ela saiu dali, ela foi atendida no Hospital São Sebastião Mártir, onde ali ela ficou por mais do dia 4, acho que 9 dias. E dói na alma da gente saber que existem medicações que podia conter o estrago que hoje ela está enfrentando, gente. Era só uma decisão médica, gente. Era só uma decisão do secretário de saúde. Era só uma decisão de um médico humano que olhasse para a vida com dignidade, com respeito e dissesse assim: olha, vamos mandar vir essa injeção, vamos fazer essa vacina, essa injeção, essa medicação para ela, porque isso evita sequelas futuras, o que não foi feito. O que vocês sabem que eu gritei desde o primeiro dia. Eu me arrependo tanto, gente, de não ter largado tudo naquela manhã e não ter ido 7 horas da manhã com ela para dentro da UPA. Eu arrisco dizer para vocês que talvez no dia de hoje, talvez eu estaria presa e não fazendo uma live pedindo socorro, talvez.
porque eu não ia me conter, eu não ia me conter de deixar ela, sabe, chegar ao ponto que eu vi ela deitada naquela cama e que seguiu pelos 9 dias, porque a doutora Cláudia atendeu ela e disse no final da noite, que no início da noite, que a única doença que poderia estar levando ela naquela situação seria a síndrome de Guillain-Barré. Então ela é uma neuro conhecida em Venâncio, ela, de certa forma, respeitada. Eu só penso na sequência dos dias o porquê. Eles não fizeram por ela o que fizeram por tantas outras pessoas em Venâncio, por tantas pessoas que, depois do que aconteceu com ela, aconteceu com outras pessoas. E foi feita a medicação. E as pessoas estão em casa, as pessoas estão levando vida normal e ela tá lá em cima daquela cama lá, gente. Ela tá consciente, ela ouve tudo, ela conversa com a gente. Antes ela estava num quarto de UTI reservado, separado para ela, porque ela não pode pegar bactéria, ela não pode pegar coisas a mais do que essa maldita dessa doença ocasiona. Hoje ela está no salão aberto lá, então, como a nossa UTI tem poucos leitos reservar, assim, separados, ela está naquele salão lá. E a gente sabe que está chegando o inverno e que se ela pegar uma bactéria com o pulmão fraco, a gente sabe o que pode acontecer. Só que eu disse que eu tô aqui, eu vou lutar, eu não vou desanimar, eu não vou. Porque você sente a alegria dela quando você chega lá. Só que você sente no olhar dela que ela diz pra gente, tipo, porque eu tô aqui tanto tempo. São 8 meses deitada numa cama. Ela não tem feridas, graças a Deus, porque nesse lado eles têm tomado cuidado. Então dá alguma coisa e logo fecha. De certa forma a gente vê que tem meninas que tratam ela com carinho. Apesar de que a gente vê que tem outras que são mais duras, mas a gente nunca ouviu assim desrespeito, isso não. Mas eu só me questiono por que com ela não pôde ser igual a de outras pessoas. Nós moramos numa cidade onde o prefeito é médico, onde é para ser bem destacada. Eu digo que onde tem festas, onde tem um monte de coisa, eu pergunto para vocês, por que a Augusta não teve o mesmo tratamento? Por que ela é condenada a uma cama? Talvez fique, sabe? Ela trabalhava, ela tinha vida normal, ela não tomava medicação para nada, gente, para nada. Uma simples atitude do médico da UPA que atendeu naqueles dias e depois, quando chegou dentro do nosso hospital, um pouquinho assim de interesse poderia ter livrado ela da cama. A gente sai, a gente fica com ela lá e a gente vê o olhar dela, a tristeza no olhar dela, quando, a alegria quando você chega. E a tristeza quando você sai. Tipo, eu tô aqui, eu tô com vida, mas
Eu queria estar em casa, levando a minha vida normal. Eu não falo para ela assim direto, com palavras, que ela foi negligenciada. Ela foi menosprezada, talvez, pela cor dela. Uma coisa que ninguém tem o direito de fazer, cara. Ninguém tem o direito de não atender as pessoas com decência. Ninguém tem o direito de fazer o que fizeram com ela. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que se ela tivesse recebido atendimento em tempo oportuno, ela não estaria assim. O que pode se arrastar por um tempo que ninguém sabe. A gente tem esperança da cura, da melhora, mas a medicina fala o contrário hoje. Que talvez, né, pode mudar, como pode não mudar. Então, o que eu digo para vocês, gente, a gente tem que entrar com providência, porque ela não pode pagar um preço que não é dela. Não foi uma doença que Deus permitiu. Foi uma doença que o homem negligenciou o direito à vida, o direito de uma pessoa que trabalhou numa empresa. O último emprego dela agora, onde ela ia se aposentar agora em março, gente. 24 anos em um local só. Ia buscar a aposentadoriazinha dela agora em maio. Talvez ela estaria aposentada por tempo de serviço. O esposo dela ficou 8 meses sem receber. 8 meses, gente. E agora eles cortam um pouco, vem, e daí desses 8 meses ele conseguiu receber 1 mês e meio. E agora eu acho que está em análise de novo. Então, é uma coisa arada, assim, uma tragédia em cima da outra, praticamente, na família dela. Porque eu digo tragédia pelo fato de eles não terem reconhecido ela como ser humano. Eu peço para vocês, gente, que compartilhem, porque a gente precisa de explicação. Por que a Augusta está nesse estado hoje? Por que ela não tem acompanhamento neurológico como é para ser? Porque hoje ela está deitada numa cama, gente, recebendo a medicação normal. Porque em determinados casos, não sei se é aqui no nosso hospital ou se é nos grandes centros, a doença diz, qualquer portal que você vai ver diz que a doença da Guillain-Barré ela tem que ser acompanhada com neuro. E aí você busca explicação, a maioria diz que esses hospitais pequenos, no nosso caso aqui, que a situação dela está estável, tipo, a gente está dando medicação para manter ela, para ela não sentir dor, porque ela não tem mais sentido dor como ela tem sentido, então, e que não é necessário o atendimento neurológico. Se ela é uma doença neurológica, o que nós conseguimos provar é que ela está lá naquela situação, ela está lutando. Só que a gente ficou sabendo também, gente, é por isso que eu quero que vocês compartilhem, é que depois de 6 meses de tratamento, uma pessoa tem direito, o SUS paga uma segunda dose dessa imunoglobina, que ela não recebeu quando era para ter recebido, ela recebeu em Santa Maria, parece. Mas que aqui em Venâncio ela não recebeu, o que poderia ter parado, interrompido o processo da paralisação dos músculos dela. Parece que tem direito, depois que se passa 6 meses, de uma pessoa estar acamada que nem ela, porque é o único remédio que pode dar oportunidade de os músculos dela se reavivarem e ela ter uma reação diferente. Seria um pouquinho mais de fôlego de vida para ela reagir. E eu acho que só
apelando, sabe? Eu ainda não entrei na justiça, mas se continuar assim, de certa forma, tirando a esperança da gente, a gente não tem outra coisa a fazer, a não ser fazer isso. Fazer baixo assinado pela cidade, pelo estado, sei lá o quê. Eu sempre digo, pode acharem que ela era uma simples negra da comunidade, mas ela não era qualquer uma. Ela é digna de respeito, ela é digna de ter vida, ela é digna de seguir vivendo, gente. Eu peço para vocês que compartilhem essa live, porque ela precisa ter o direito de receber essa segunda dose dessa imunoglobina, para ver se ela consegue reagir um pouco mais, porque senão os dias dela talvez seja em cima de uma cama do estado que ela está. Porque infelizmente é o que só falam pra gente. E não é justo. Vocês que são amigos da Augusta, ajudem nós fazendo isso. Marquem lá e peçam, porque eu quero que, gente, que vocês saibam que depois dela teve 2 ou 3 casos aqui em Venâncio, que a gente soube, talvez mais, de pessoas que na entrada do hospital, no segundo, terceiro dia, já receberam a medicação que ela não recebeu. E não é justo a Augusta estar pagando um preço que, por falta de sensibilidade, de humanidade, não sei o que aconteceu com os médicos aqui na nossa cidade, que eles, começando pela UPA, depois quando chegou no hospital, ela não recebeu o que era para ser de direito dela. Eu peço para vocês, pelo amor de Deus, gente, ajudem a gente a ajudar a Augusta, porque a vitória dela vai ser a luz que vocês vão ajudar a dar para ela. Ajudem ela a viver, gente. Então, eu não estou pedindo dinheiro para vocês, estou pedindo que vocês compartilhem que ela precisa receber essa segunda dose agora. Eles falam que os neuros têm que avaliar e que se eles acharem uma possibilidade, eles podem pedir o SUS paga. Eu peço, compartilhe com os amigos de vocês para que ela tenha esse direito. Não vamos deixar a Augusta terminar os dias de vida deitada numa cama sem a gente tentar. A gente tenta para tantas pessoas, a gente ajuda tantos. Vamos ajudar essa pretinha a receber um pouco de dignidade da vida. E eu agradeço vocês, gente. E com todo o respeito, com todo amor, eu peço. Entrem nessa caminhada que pode trazer um resultado diferente para a vida dela. Eu agradeço vocês de coração e me perdoe, mas às vezes o que resta para a gente não desistir. E eu prometi para ela que eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para vê-la sorrindo e ter o suspiro de vida de volta. Se ficar alguma sequela no corpo, eu digo para ela, a gente vai estar ali do lado dela. Mas a respiração dela nós temos que dar de direito. Porque começa o inverno agora, gente, é muito complicado. E a gente não quer perder ela assim, sem lutar. Ajude nós, gente. Compartilhe para que ela receba uma segunda dose dessa vacina. Porque Venâncio não teve prejuízo com ela no hospital, com essa vacina, porque eles não fizeram nela. Tá, gente? Muito obrigada e tenha um bom domingo, tá?